Fala galerinha, bem, na aula de hoje vamos falar sobre notação científica. Bem, no Enem e alguns concursos ele sempre aparece ou de forma implícita ou explícita. Bem, para entender de uma vez por todas, vamos falar um pouco sobre a definição de notação científica, tá? Bem, uma notação científica a gente pode resumir como sendo um número x qualquer vezes a base 10 que está sendo elevado a um expoente p, tá bom? De uma maneira bem simples. A definição de notação científica diz o seguinte, que esse número x ele tem que estar compreendido nesse intervalo aqui, ó, entre 1 e 10, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 10, tá bom? O x. E o p, ele pertence aos números inteiros z, que exemplo é 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá bom? Muito bem. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho um número grande, 1225. Vamos transformar isso aqui para notação científica, tá bom? Uma maneira bem simples. Primeiro, eu tenho que transformar esse número de tal forma que ele venha a se tornar um número compreendido nesse intervalo aqui, tá bom? Então, olha só, 1225, ele tem que se tornar um número entre 1 e 10. Então, eu vou reduzir aqui o número 1225 e olha só, 3 casas, 1, 2, 3, tá bom? Ou seja, quando eu ando 3 casas para a esquerda, eu vou ter um número 1,225, ou seja, agora sim eu tenho um número que satisfaz esse intervalo aqui, ou seja, que está compreendido nesse intervalo. Aí a grande questão eu entendi, eu tenho que transformar um número em um valor que esteja compreendido nesse intervalo, entre 1 e 10. Beleza. Quando eu transformo o número 1225 por um número 1,225, então você percebe que houve uma redução de 1225 por um número pequeno, 1,225. Então, olha só, de uma forma bem simples, quando você reduzir o número, você tem que compensar aqui no expoente, tá bom? Compensando, acrescentando aqui no expoente, tá bom? E eu acrescento quanto? Simples, você acrescenta o número de casas, ou seja, se eu tive que diminuir em 3 casas o número 1225, então aqui na base 10 eu tenho que aumentar em 3 unidades, tá bom? Em outras palavras, quando eu reduzo o x, eu aumento aqui o número do expoente. Agora eu vou aumentar quanto esse expoente? Eu vou aumentar o número de casas, tá bom? Olha só, novamente eu andei 3 casas, eu diminuí em 3 casas, então aqui no expoente eu vou compensar aumentando, por isso que eu coloquei um mais, 3 unidades, que 3 é igual ao número de casas que eu andei para a esquerda, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo. Dessa vez, nós nos deparamos com um número muito pequeno, 0,0025. Então, vamos transformar isso para a notação científica. Lembrando que o valor tem que estar compreendido entre 1 e 10, tá bom? Maior ou igual a 1, menor ou igual a 10. Vamos transformar esse número de tal forma que a gente possa chegar nesse valor aí, compreendido entre 1 e 10. Bem, perceba que a partir da vírgula, para eu transformar 0,0025 para um número naquele intervalo entre 1 e 10, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas, 1, 2, 3. Quando eu faço isso, eu obtenho esse resultado aqui. Só que os zeros depois aqui antes da vírgula ele pode ser desconsiderado. Então você vai chegar nesse
nesse resultado aqui, onde depois que eu peguei a vírgula e andei 3 casas para a direita, eu cheguei no resultado 2,5. E esse 2,5 está compreendido no intervalo de 1 e 10, tá bom? Maior ou igual a 1, menor ou igual a 10. Vale lembrar o seguinte, que antes eu tinha um número muito pequeno, 0,0025. E eu aumentei esse número, eu saí de um número muito pequeno e cheguei no número 2,5, tá bom? Então, se houve um aumento de valor, eu tenho que compensar aqui no expoente, tá bom? Só que essa compensação é sempre o inverso, tá bom? Do que eu fiz no valor de x. Ou seja, se eu aumentei aqui no valor de x, eu tenho que reduzir aqui no valor do expoente, tá bom? Agora, essa redução, lembra, ela vai ser igual ao número de casas, tá bom? Que eu andei com a vírgula. Ou seja, eu estava aqui com a vírgula 0,0025 e eu andei 3 casas para a direita para tornar esse número no valor compreendido entre 1 e 10. Já que eu aumentei esse valor em 3 casas, eu tenho que compensar reduzindo aqui no expoente em 3 unidades, tá bom? Em resumo, quando eu aumento o valor de x, eu reduzo o valor do expoente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e curta o nosso canal. Com isso você estará nos incentivando. Um forte abraço.